A paz do Senhor Jesus. Hoje iniciamos, então, o curso fundamental de teologia com a aula 1, que fala sobre hermenêutica. Aconselho a você tomar caneta e papel em mãos, também o livro digital, para que nós possamos, assim, através desses slides, aprendermos um pouco mais a respeito do assunto que é de tão suma importância para a interpretação da Bíblia, para o conhecimento teológico. Que o Espírito Santo possa implantar no seu coração esse assunto e que você venha crescer em graça e em conhecimento. Antes de iniciarmos a aula, vamos primeiro dar uma passada no conteúdo da aula. O que nós aprenderemos nesta videoaula? Nós vamos aprender a definição de hermenêutica. O que seria a definição de hermenêutica? O que significa hermenêutica? Aprenderemos também os propósitos da hermenêutica, o desafio cultural na interpretação. E veja bem, é de suma importância que conheçamos a cultura da época que foi escrito o texto, do contexto. Precisamos entender, então, o desafio seria nós entendermos a cultura de quando, da época e onde foi escrito o texto, para que possamos interpretar. Assim funciona a interpretação bíblica. Vamos aprender também a respeito dos 7 princípios para interpretar a Bíblia. Talvez você encontre mais princípios, e eu creio que existem muitos outros princípios, mas eu quero apontar aqui pelo menos 7 princípios que eu achei fundamental para interpretar a Bíblia. Eu tenho a certeza que você assimilando todo esse conteúdo, aqui você vai estar apto a interpretar as Sagradas Escrituras, para então darmos sequência ao curso teológico, ao aprendizado teológico. Amém? Vamos então à aula. Vamos lá então, definição de hermenêutica. Guarde bem, definição de hermenêutica. Hermenêutica é a arte de interpretar. Guarde bem isso aí. Você precisa guardar. Hermenêutica é a arte de interpretar. Vamos lá. Guardou? Hermenêutica é a arte de interpretar. Ela vem também da palavra de origem grega, que traduzido, ela significa traduzir, interpretar, que é hermeneuein. Traduzir e interpretar é o significado no grego da palavra hermenêutica. Agora, existe outra definição também, outro sentido no grego, né? Que é hermeios, que é Hermes, vem de Hermes. E, então, no mundo grego, Hermes ele está associado à descoberta da linguagem e da escrita. Nesse sentido, nós observamos sua estreita ligação com os instrumentos da razão para chegarmos ao significado das coisas e as mediações para uma boa comunicação. Então, de qualquer forma, seja no significado geral, que é a arte de interpretar, como no sentido grego, né, da origem, hermeios, que Hermes vem de Hermes, né, que está associado à descoberta da linguagem, nós vemos que caminha para o sentido de chegar a um significado na comunicação, né? O significado das coisas é uma mediação para uma boa comunicação. Então, esse é o significado de hermenêutica, é a arte de interpretar. Quando se fala de hermenêutica bíblica, é a arte de interpretar a Bíblia. Guardou, então? Hermenêutica, para nunca mais esquecer, é a arte de interpretar. Agora você já sabe o significado da palavra hermenêutica e a origem da palavra hermenêutica, hermeneuein, que traduzido no grego, que é uma palavra grega, que significa interpretar, traduzir. Também veio da palavra Hermes, e Hermes, aqui no sentido do grego, quer dizer, está associado à descoberta da linguagem e da escrita, tá bom? Que você guarde isso aí, não esqueça do significado da definição da palavra hermenêutica. Vamos ver então o propósito da hermenêutica? Bem, a gente sabe que estudar teologia é debruçar-se sobre textos, uma vez que a teologia é a ciência centrada no texto bíblico. Desse modo, então, se faz necessário o conhecimento de alguns métodos de interpretação que darão clareza ao texto e fará emergir um significado.
tanto do texto que foi escrito, quanto para o leitor em sua realidade. Nesse sentido, a hermenêutica bíblica, ela se propõe a apresentar métodos de interpretação para a leitura e análise do texto bíblico, a fim de demonstrar eixos pelos quais o texto pode ser lido. Se a gente vê, então, nesse sentido, podemos compreender que a hermenêutica bíblica trabalha com textos que passaram por uma longa trajetória de criação, interpretação e reelaboração. Nós vamos entender isso aqui. A gente pega como exemplo, né, os textos bíblicos que foram escritos há milhares de anos atrás. Foram escritos há milhares de anos atrás, o que exige um estudo cuidadoso, de cuidadosa interpretação. Você pega, por exemplo, a criação, lá no Éden, a Arca de Noé. Aí você pega, por exemplo, há 2000 anos atrás, o nascimento de Cristo, o livro de Mateus, Marcos, Lucas, João. Aí você pega epístolas, quer dizer, foram escritos há praticamente 2000 anos atrás, e a história do Antigo Testamento, talvez há 4, 5, 6 mil anos atrás. E então a gente tem essa obscuridade em certos assuntos, porque um assunto que foi escrito há 2000 anos atrás, para pessoas que viviam há 2000 anos atrás, com uma cultura de 2000 anos atrás, e comiam coisas diferentes, coisas de há 2000 anos atrás, e se vestiam como há 2000 anos atrás, e nós pegamos esse texto, nós pegamos esta interpretação e queremos interpretar ao pé da letra, aí existe uma complicação, fica uma obscuridade, né? Então é aí que devemos, então, minuciosamente, cuidadosamente, agir nessa forma de interpretar a Bíblia, né? Interpretar de forma minuciosa, de forma cuidadosa, para que não possamos cair em armadilhas e ficar na obscuridade. Deu para entender mais ou menos? Eu creio que sim. Qualquer dúvida, faça contato conosco. Mas a hermenêutica, então, ela tem esse propósito de tirar da obscuridade assuntos que, ainda que sejam antigos, possam ser interpretados, certo? E ter um significado atual. Deixa eu falar para você, então, aqui do grande desafio da interpretação, né? Existe um grande desafio na interpretação bíblica, que é justamente, vou até grifar para você aqui, que é justamente a interpretação cultural. A interpretação cultural. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que a Bíblia foi escrita para pessoas de outro tempo. Isso é lógico e evidente. Você não pode pegar um texto, uma história, uma recomendação bíblica que eram para pessoas ou cidades ou igrejas daquela época e implantá-la ao pé da letra para as pessoas desse tempo. É por isso que existe muita dificuldade hoje em dia de se aplicar a teologia pura nas igrejas, porque muitos partem para esse tipo de ignorância, né? Pegam a Bíblia que foi escrita para pessoas de outro tempo e querem implantar a cultura de outro tempo dentro da igreja atual. E é onde existe muita divisão, dissensão, onde existem muitos problemas relacionados a costumes, e muito se confunde em muitas igrejas. No tempo de hoje se confunde a doutrina com o costume, porque justamente essa interpretação cultural, que é muito importante, ela deixa de ser feita, né? Ela deixa de ser aplicada. Então é um desafio muito grande para os teólogos, para nós estudiosos de teologia, justamente aprendemos a interpretar culturalmente a Bíblia Sagrada. Então nós vemos que a primeira tarefa do intérprete bíblico é entender o que as Escrituras significam para os seus primeiros destinatários. Entendendo isso, o que ela significou, para quem ela foi escrita, então a partir daí é que nós vamos estabelecer qual é a aplicação do texto para hoje. Como é que nós vamos aplicar um texto de 2000 anos atrás para hoje? Tem jeito, tem jeito.
Mas acontece que nós não podemos aplicar ao pé da letra. Nós não podemos pegar ao costume que havia naquela época, e olha que era um costume ainda do Oriente Médio, né? É um costume regional, e aplicá-lo hoje aqui. Então a aplicação do texto é diferente, não é a mesma aplicação, mas existe uma forma de aplicar aquela verdade, né? E é nessa armadilha de não saber interpretar culturalmente a Bíblia Sagrada, é que existem hoje muitos costumes, muitas doutrinas de homens, muitas coisas que não estão relacionadas puramente com a Bíblia Sagrada. Se tornam mais costumes de homens e tomam o lugar da aplicação da Bíblia Sagrada, do texto sagrado, para os dias de hoje. Então, esse é um grande desafio, é a interpretação cultural. Passaremos agora para os 7 princípios para o trabalho de interpretação bíblica. Como eu disse a vocês, talvez você encontre muitos outros princípios, e eu acredito sim que existem outros princípios de interpretação bíblica, mas eu resolvi destacar esses 7 princípios aqui, que eu acho que é de suma importância para nós, que queremos interpretar a Bíblia, que estamos estudando teologia, e quando se estuda a Bíblia, é preciso interpretá-la. Eu vejo que uma dificuldade que as pessoas têm, que encontram, que os cristãos encontram, de não entender a palavra de Deus, é que não sabem interpretar a palavra de Deus. Não tem princípios em si para a interpretação da Bíblia. E então eu resolvi aqui apontar pelo menos 7 princípios que faz parte da vida cristã, que faz parte do caminho do conhecimento, do estudo das Escrituras Sagradas. Então eu tenho aqui em primeiro lugar eu apontei, né, a oração. Nós não podemos interpretar a Bíblia sem a oração, sem a intimidade com Deus. É claro, se eu quero ter uma revelação de Deus, eu quero conhecer uma verdade de Deus, eu tenho que estar em sintonia com Deus, eu tenho que estar inspirado por Deus. O Espírito Santo é preciso, o Espírito Santo abrir o meu entendimento para que eu possa aprender. Então eu vejo que o verdadeiro entendimento da palavra, ele advém em primeiro lugar, eu escrevi aqui em primeiro lugar, desse contato íntimo e frequente entre o intérprete e o Deus que inspirou as Escrituras. De que forma se dá esse contato íntimo? Você e eu sabemos, através da prática, da oração. Você não estuda a Bíblia, você não estuda a palavra de Deus sem oração. A palavra de Deus ela é para ser interpretada, ela é para ser estudada com oração. Porque foi Deus quem inspirou as Escrituras. E eu vejo que o Espírito Santo, como a Bíblia diz, que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então eu vejo que o Espírito Santo é ele que inspirou as Escrituras, que inspira as Escrituras, que implanta a mensagem no nosso coração. É ele que nos ensina. Eu deixei aqui alguns versículos aqui, referências. Se a gente lê em João, no capítulo 16, versículo 13 e 14, pegue a sua Bíblia aí. Como eu disse a você, esse curso teológico você tem que estar com Bíblia em mãos. Papel, caneta, Bíblia em mãos. Vamos lá, João 16, versículo 13 e o versículo 14. Vamos ler apenas o versículo 13. Diz assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então aqui fala sobre o Espírito da verdade que nos guiará em toda a verdade. Quando vier o Espírito da verdade. Que Espírito da verdade? O Espírito Santo. É ele que nos guia em toda a verdade, né?
E se a gente ler ainda em primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 10 e 12, abra sua Bíblia aí, vamos lá. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, e o versículo 10 e o versículo 12, ainda diz assim: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta até mesmo as profundezas de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Que Espírito é esse? É o Espírito Santo. E nós só conseguimos acesso ao Espírito Santo através da oração, porque através da oração o Espírito Santo intercede por nós, o contato íntimo que nós temos com Deus através do Espírito Santo. E eu deixei ainda aqui um outro versículo em 1ª Epístola de João, capítulo 2, versículo 20. Diz muito claro, abre aí, 1 João, capítulo 2, versículo 20. Diz assim: e vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Então, nós vemos que o verdadeiro entendimento da palavra advém, em primeiro lugar, desse contato íntimo e frequente entre o intérprete e o Deus que inspirou as Escrituras. Então, agora nós sabemos que o primeiro princípio para a interpretação da Bíblia é o contato íntimo e frequente com Deus, através da oração. Amém? Que nós possamos sempre ter esse princípio para interpretar a Bíblia. Passamos então para o segundo princípio. O segundo princípio para a interpretação bíblica, para o trabalho de interpretação, eu apontei aqui: descrição ou prescrição? Eu preciso fazer essa pergunta sempre que eu for interpretar as Escrituras Sagradas. Isso é uma descrição ou é uma prescrição? Tá, e qual a diferença, pastor, então, da prescrição para a descrição? Tá, isso é básico. O texto descritivo é aquele que descreve algo, sempre narrando um acontecimento. Aquele que narra um acontecimento, ele está descrevendo alguma coisa. O texto prescritivo é aquele que traz regras, ensinamentos, mandamentos para a igreja, independente do tempo e o momento histórico. Ainda não ficou muito claro, pastor. Tá, deixa eu te exemplificar. Você pega, por exemplo, os livros históricos da Bíblia, que contam as histórias dos reis. Você pega, por exemplo, a história do rei Davi. Você pega, vamos, por exemplo, o Pentateuco, que conta a história de Moisés. Esses são textos descritivos. Ele está descrevendo alguma coisa, ele está narrando um acontecimento, né? Nós vemos, então, o Antigo Testamento, uma grande parte dele são textos descritivos. Você pega, por exemplo, histórias, acontecimentos, coisas que aconteceram. Também no Novo Testamento nós conseguimos também alguns ou vários textos descritivos. Você pega o livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, que narra a história da igreja, o acontecimento do início da igreja, né? Jesus mesmo, as histórias de Jesus, os evangelhos narram muita coisa, né? Então, nós vemos textos descritivos. Nós temos que ter essa identificação, se o texto é descritivo ou é prescritivo. Mas o que é prescritivo, então? Descritivo, eu disse o que é, né? Quando sempre se narra um acontecimento, né? Se descreve alguma coisa. O texto prescritivo, então, é aquele que traz regras, apontamentos, ensinamentos e mandamentos para a igreja. Você pega as epístolas, por exemplo, que Paulo escreveu, as cartas que Paulo escreveu, a gente vê que são ensinamentos,
Geralmente não está narrando uma história, né? Está trazendo apontamentos, ensinamentos e regras, né, para a igreja. Você pega, por exemplo, o livro de Provérbios, que é um livro de sabedoria, né? O livro de Provérbios, ele traz também regras, ensinamentos, mandamentos também. O livro de Provérbios, por exemplo, ele não está narrando uma história, um fato, uma coisa que aconteceu, mas ele está trazendo regras, ensinamentos. Então, isso é prescrição. Então, antes de eu interpretar a palavra de Deus, antes de eu aprender a palavra de Deus no modo de interpretação, eu preciso perguntar para aprender. Isso aqui que eu estou lendo é uma descrição ou é uma prescrição? Para então eu poder aplicar a minha vida ou a vida da igreja, aplicar aos dias atuais. Tá? Então essa é a grande diferença e esta é uma regra, aliás, é um princípio de interpretação que nós precisamos, nós teólogos, nós estudiosos de teologia, precisamos sempre aplicar nas nossas interpretações, nos nossos estudos. Isso aqui está descrevendo algo ou é uma prescrição, é uma regra, um ensinamento que está trazendo? Isso é prescritivo ou descritivo? Né? Então agora nós estamos sabendo dessa diferença entre descrição e prescrição e que nós temos sempre que fazer a pergunta ao texto. Isto é uma descrição ou isto é uma prescrição? Terceiro princípio, então, ir do simples ao complexo. Terceiro princípio. Pergunte sempre qual o significado mais simples, mais claro, mais singelo. A Bíblia é um livro que pode ser entendido por todo cristão, do erudito até o semi-analfabeto. Você sabia disso? A verdade mais clara é sempre preferível aos posicionamentos nebulosos e profundos. Mas isso não significa que todo o conteúdo bíblico seja fácil de entender. Em algumas partes do mesmo, nós precisamos de auxílios adicionais. E aqui entra a contribuição de boas introduções, manuais e comentários, né? Então nós vemos que manuais, dicionários, comentários, etc., bíblias de estudo, sempre ajudam, porque nem tudo a gente sabe, né? Aliás, referindo-se às Escrituras Sagradas, a gente sabe muito pouco. E para nos ajudar a interpretar, além da oração, do Espírito Santo, além das técnicas, nós precisamos de manuais, dicionários, comentários. Todo estudioso da Bíblia Sagrada, todo obreiro, todo pastor, precisa ter conteúdo, precisa ter material de conteúdo para estudar. Então nós vemos que mesmo o maior estudioso não sabe tudo sobre a Bíblia. É por isso mesmo que nós devemos fugir das interpretações que exigem verdadeiras ginásticas mentais. Você já viu isso? Às vezes o pastor, o pregador, o teólogo faz uma ginástica mental gigantesca, uma coisa incrível para tentar explicar aquilo que é complexo, aquilo que é oculto. Então, a gente vê que a interpretação bíblica ela precisa partir do princípio do simples. Nós vamos do simples ao complexo. Aquilo que for simples, nós não podemos interpretar como complexo ou florear coisas a mais além do simples. E aquilo que for complexo, então nós vamos estudar por meios de manuais, dicionários, comentários, aquilo que agrega a nós o conhecimento para a interpretação daquilo que é complexo. Amém? Vamos partir então para o quarto princípio. O quarto princípio é interessante, né? Cuidado com os textos misteriosos. É muito interessante esse quarto princípio, né? O cuidado que nós precisamos ter, né? Nós não podemos dar atenção a textos obscuros. Alguns indivíduos têm o prazer de esmiuçar curiosidades inócuas, tais como quem era o jovem no final do Evangelho de Marcos, né?
Eu até citei Marcos 14, versículos 51 e 52. Quem era aquele jovem nu no final do Evangelho de Marcos, né? E aí entra uma polêmica, uns dizem que era Marcos, outros, enfim. E então querem decifrar aquilo que a Bíblia mesmo não revelou, não falou, né? Aquilo que é misterioso. Também, pega um outro exemplo, lá na epístola, né, de 1 Pedro 3, do versículo 18 ao versículo 20, quando fala acerca da pregação de Cristo aos espíritos em prisão. Que polêmica é esse assunto, quão polêmico é esse assunto, quão misterioso ele é, né? E tem gente que dá tanta atenção a isso, né? Tanta atenção a isso, que acaba perdendo o foco, né? Que acaba perdendo o objetivo da interpretação bíblica. Eu quero dizer para você que ninguém vai deixar de ser salvo se desconhecer o significado, por exemplo, do número da besta, né? Eu até citei isso aqui, né? O número 666, o que significa? A Bíblia diz que é um mistério. E aí, teólogos e homens eruditos inteligentes querem decifrar o que era o número da besta. Eu quero dizer, se você decifrar ou não, indiferente de quem acha que tem algum significado e consegue decifrar esse mistério, e aquele que não decifra, eu quero dizer, ninguém vai deixar de ser salvo porque desconheceu o significado do número da besta, 666. Eu quero dizer que ninguém vai deixar de ser salvo porque não sabe quem é o homem nu que aparece no final do livro de Marcos. Então a gente complica demais a interpretação bíblica. A gente pega os textos que são misteriosos e tenta decifrar. E acontece quando a gente decifra ou tenta, supostamente, a gente decifra ou tenta decifrar, né, esses textos misteriosos, a gente se torna cristãos esotéricos. E isso tem adentrado muito as igrejas atualmente, muito no meio evangélico, no meio cristão atualmente, né? O esoterismo cristão, o mistério que está na Bíblia e através de um esoterismo, de uma suposta decifragem, de uma suposta revelação, né? Então revelado esse mistério a determinado cristão ou profeta, né? Então se torna, quando nós tentamos decifrar mistérios da Bíblia, isso não é saudável para a Igreja de Cristo, né? Isso se torna um esoterismo cristão. Tá bom? Então, cuidado com os textos misteriosos. Aquilo que é mistério é mistério. Não tente decifrar aquilo que é mistério. Não tente interpretar aquilo que é mistério. Interprete aquilo que foi revelado a nós para ser interpretado. Vamos lá? Quinto princípio. Compare escritura com escritura. Olha só. O melhor comentário sobre a Bíblia, qual é? Eu escrevi aqui, é a própria Bíblia. O melhor comentário sobre a Bíblia é a própria Bíblia. É a própria Bíblia. Compare os princípios encontrados com o restante das Escrituras. Ora, se houver reafirmação da verdade, principalmente no Novo Testamento, então nós devemos ensiná-la com convicção. Essa é a regra chamada pelos intérpretes de analogia das Escrituras. Então, repetindo, analogia das Escrituras. Se houver reafirmação da verdade, principalmente no Novo Testamento, nós devemos ensiná-la com convicção. Essa regra ela é chamada pelos intérpretes de analogia das Escrituras, né? E é bem utilizada, né? Ela evita uma série de erros grosseiros de interpretação. O intérprete realiza o seu trabalho convicto que as Escrituras não se contradiz. Então, quando a gente compara Escritura com Escritura, nós notamos então, nós vemos então, quando a gente compara, né? Fazemos a analogia das Escrituras. Você pega um texto do Antigo Testamento, uma história do Antigo Testamento, então você compara ela com algum texto, alguma história, alguma verdade, algum princípio do Novo Testamento,
E então, se você compara ela, né, e você consegue conciliá-las, então eu posso dizer a você que essa analogia das Escrituras, você pode ensiná-la com convicção. Quando você faz esse princípio, quando você trabalha nesse princípio de comparar Escritura com Escritura, a margem de erro é zero. A margem de erro é zero. Porque com convicção você vai ensinar a verdade comparada, tá bom? Então sempre, sempre compare Escritura com Escritura. Antigo Testamento com Novo Testamento, ou Antigo Testamento como Antigo Testamento com Novo Testamento. Você pode pegar textos, palavras, versículos do Antigo Testamento e comparar com outros livros também do Antigo Testamento e comparar com livros e epístolas do Novo Testamento também, né? Isso é muito importante e é essencial para, então, você poder trabalhar na interpretação, né? Comparar sempre Escritura com Escritura. Olha, esse sexto princípio aqui, ele é importantíssimo, ele é importantíssimo. Inclusive, por não observação desse sexto princípio, que é o cuidado com as novas revelações, é que surgiram, né, as seitas, muitas seitas que existem por aí, né, os Mormons, Testemunhas de Jeová e outras seitas mais, justamente por novas revelações, né? Eles trocaram a iluminação, tá? A interpretação, ela traz a iluminação através do Espírito Santo. Eles trocaram essa iluminação por uma nova revelação, né? E nós vemos que na interpretação o Espírito Santo não concede uma nova revelação, mas sim uma iluminação, né? O que seria essa iluminação? Iluminação são mostrados novos aspectos da verdade que são relevantes para a nossa situação atual. Ou seja, a verdade é a verdade. A verdade não muda. Nós não conseguimos mudar a verdade da Bíblia, certo? Mas a verdade é apenas uma. E as aplicações da verdade podem ser diversas. Com aquela verdade você pode aplicar de diversas formas. E existe uma confusão hoje na interpretação bíblica que muitos dizem ter uma nova revelação. Cuidado, fuja daqueles que dizem ter uma nova revelação das Escrituras Sagradas. Tá? É por meio daí que surgem essas seitas e heresias que estão sendo pregadas e disseminadas no mundo, né? Então o Espírito Santo ele não traz uma nova revelação. Ele traz a iluminação daquilo que já é a verdade, que é a palavra de Deus, né? Então, um cuidado que se deve ter ao interpretar a Bíblia é o cuidado com as novas revelações. Nós temos que orar ao Senhor e pedir ao Espírito Santo que ilumine a nossa mente para o aprendizado da verdade. Tá bom? Que Deus te abençoe. Então, que você tome o cuidado com as novas revelações. Bom, uma outra pergunta que a gente precisa fazer também, aqui no sétimo princípio, e o último princípio que eu quero citar aqui, devemos sempre perguntar, essa interpretação ela é alegórica ou literal? Esse texto ele está trazendo uma alegoria ou é uma literalidade? Ah, pastor, mas calma aí. Explica para mim o que é literal, o que é alegórico. Tá, em rápidas palavras, eu vou dizer alegórico. Alegórico, tá aqui, alegórico. Alegórico é a representação figurativa, não real, tá? Então, quando Jesus disse, por exemplo, que é a porta, quando ele disse, por exemplo, que eu sou o pão da vida, eu sou, né, o caminho, a verdade, a vida. Quando ele diz eu sou a porta, né, a gente sabe que ele não é uma porta de madeira, uma porta de casa, ele quis trazer um outro sentido. Quando ele diz que é a porta, isso é uma representação figurativa, né? É uma representação não real, tá? Então isso é alegórico. Isso significa alegórico.
Agora, quando eu digo uma coisa é literal, que um texto é literal, eu estou dizendo que ele tem um sentido real, ele tem um significado de verdade, é aquilo ali mesmo, né? Então, essa diferença de literal para alegórico. E nós devemos evitar as interpretações alegóricas. Sim, devemos evitar. Porém, tem alguns casos, né, que nós vamos defrontar com figuras de linguagem. Foi o que eu escrevi aqui. Está lá em João 10, versículo 7. Evangelho de João 10, 7 diz: Eu sou a porta. Quando ele diz que é a porta, né? Justamente foi o que eu disse aqui. Outras passagens você pode também tirar figuras alegóricas, como quando ele diz que é o pão, que é a água da vida, né? Então, são figuras alegóricas não real, mas que traz um sentido, né? Que quer dizer alguma coisa, tá? E literal, nós sempre devemos partir para a interpretação no caminho literal, mas tem ocasiões que não tem como evitar, nós vamos nos defrontar com figuras de linguagem alegóricas, né? Perdão, nós vamos então nos defrontar com figuras de linguagem, como é o caso da alegoria, né, de palavras alegóricas na Bíblia, tá? Mas cuidado para não colocar alegorizar, né? Eu escrevi aqui alegorizar, ou seja, traduzir tudo de forma alegórica, aquilo que é literal, aquilo que realmente é verdade, o que o texto quer dizer. E a gente interpretar de forma alegórica, ou vice-versa, né? Então nós devemos perguntar sempre, essa interpretação aqui é alegórica ou literal? Eu estou interpretando de forma alegórica, figurativa? A Bíblia está trazendo aqui esta mensagem de forma figurativa, esta palavra de forma figurativa, não real? Ou ela é real? Realmente é esta palavra, o significado dela é real, né? Nós devemos sempre, então, perguntar se a interpretação ela está sendo alegórica ou literal. Amém? Então, são esses princípios que eu gostaria de passar neste vídeo, né, nessa videoaula, e que o Senhor possa colocar no nosso coração, no nosso entendimento, na nossa mente, né, o desejo pela interpretação bíblica, que o Senhor possa sempre iluminar a nossa mente. Eu costumo dizer, né, que se muita oração, muito poder sem a palavra, né, de nada vale. Não existe interpretação, não existe iluminação sem o estudo da palavra e também sem a oração, sem o Espírito Santo. Mas eu gostaria de orar com você neste momento, né, nesse final deste vídeo, para que o Senhor possa iluminar a sua mente, colocar esta matéria no seu coração, na sua mente, né, que você possa guardar esse ensinamento aqui, né, a respeito da hermenêutica bíblica, e você possa realmente aprender a interpretar a Bíblia com todo entendimento, com todo conhecimento, e aplicar esses princípios básicos aqui para o seu proveito espiritual, o seu conhecimento, o seu crescimento nessa área teológica. Amém? Querido Deus e eterno Pai, queremos, Senhor, te agradecer, Pai, por esta videoaula, Senhor, por esse momento que estivemos juntos aqui, Senhor, explanando um pouco mais a Tua palavra, de como interpretar a Bíblia, de hermenêutica, Pai. Que o Senhor possa colocar na mente, no coração, Senhor, do ouvinte, que o Senhor possa colocar no coração deles o desejo sempre de interpretar a Tua palavra e que o Seu Espírito Santo possa iluminar a mente deles, Pai. Deus querido, dá o conhecimento, dá o entendimento, Senhor. Abençoa-os para que eles possam crescer na graça, no conhecimento, sempre buscando a Tua verdade, a Tua palavra, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nos vemos na próxima aula, na aula 2. Te aguardo lá.